Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra explicativa. Eu vou lendo aqui a palavra e eu vou falando, eu vou explicando, eu vou entregando aquilo que Deus colocar no meu coração, amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Vamos orar, né? Antes de compartilhar aqui a poderosa palavra de Deus que se encontra em Tito. Eu já havia falado anteriormente aqui em alguns vídeos, citado sobre esse capítulo, né? Sobre esse livro, sobre essa epístola. E hoje eu quero aqui falar um pouco sobre isso, amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Amém. A palavra que ela se encontra em Tito, capítulo 3. Amém? Eu vou lendo e eu vou falando. Tito, capítulo 3, vai dizer assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Ou seja, ele está falando aqui da obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. E eu compartilhando essa palavra, eu me lembrei dessa palavra aqui em Romanos, eu quero ler, que se encontra aqui em Romanos 13, que vai dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por elas instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então ele está falando aqui, irmãs, de uma obediência, de uma submissão a autoridades, tá? E aqui o texto que eu tô lendo é Tito, que eu não vou fugir, porque eu me lembrei lá de Romanos e eu preferi ler, né? Mas, irmãs, toda autoridade, seja uma autoridade boa ou uma autoridade não muito boa, tá? Eu me lembro aqui de situações de juízo na palavra de Deus. Uma das formas de Deus doutrinar o povo, trazer um certo juízo e castigo para o próprio povo dele, era levantando autoridades ímpias para subjugar o povo, porque o povo estava mergulhado em idolatria, mergulhado fora da presença de Deus, não queria nada com Deus. Eu me lembro aqui, por exemplo, de Nabucodonosor. Irmãs, entrou e destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu, irmãs. E Deus ali enviando os profetas para falar e o povo não se arrependia dos seus pecados. Então, toda autoridade ela é instituída e levantada por Deus, inclusive as boas e as ruins. Fica um pouco o pé atrás com pessoas que falam mal de lideranças, falam mal de pessoas, falam mal de profetas, profetisas, fica falando mal de igrejas, fica a pé atrás, viu, irmãs? Fica assim, observando. Mas acaba por falar alguma coisa? Não, mas só fica observando e fica um pé atrás, porque aquilo dali já percebe-se que a pessoa ela tem dificuldades de se submeter à autoridade. Se uma autoridade da terra, a pessoa não se submete, a pessoa foge, fica como os errantes espirituais.
a pessoa foge, a pessoa não congrega, fala que aquela igreja não é certa. Irmãs, não existe igreja certa. Que o pastor faz coisas erradas, que a pessoa faz coisas erradas, fica a pé atrás, né? Com esse tipo de pessoa. Porque, irmãs, você olha, a pessoa já passou por 10, 20 igrejas, 50 igrejas. E nenhuma das igrejas. Então, a questão está nas igrejas ou na pessoa. A pessoa está servindo a Cristo ou está servindo o homem? Aí a pessoa fala assim, mas eu vou ficar em um lugar onde é isso, isso, isso. Irmãs, Samuel cresceu lá, no templo em Siló, onde ali o líder, né? O líder ali tinha os seus filhos e ali os seus filhos fazendo atrocidades no templo, na igreja, tendo relações íntimas na porta da igreja, irmãs. Os filhos de Eli, e ele como sacerdote não teve pulso firme, digamos assim, e a Bíblia diz que Samuel continuava servindo ao Senhor. Então aqui em Tito fala, lembra-lhes que se sujeitam aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem. Outra coisa, irmãs, eu me sinto assim profundamente irritada. A palavra certa é essa, né? Irritada. A autoridade, todas as autoridades, elas são instituídas por Deus, viu, irmãs? E para Deus levantar uma pessoa, seja um cargo de liderança, seja em qualquer cargo, seja no mundo, né? No mundo secular, que não cristão, nosso, e cristão também. Antes da pessoa ser levantada ali por Deus, aquela autoridade, aquela pessoa passou pelos critérios divinos. A pessoa foi provada, foi aprovada, a pessoa passou um estreito, a pessoa passou um aperto, a pessoa passou os desertos, passou situações até chegar àquele patamar, irmãs. Deus não levanta uma pessoa assim do nada. E algo que me deixa assim profundamente irritada, uma vez eu fui pregar em uma igreja, né? E lá a líder lá das mulheres, eu não vou citar a igreja, né? Mas assim, muito conhecida minha, muito amiga. E ela falou assim, olha, missionária, eu tô aqui no grupo das mulheres, mas olha, um levante, as irmãs se levantando contra mim, por conta de uniforme, por conta de não sei o que, discutindo. E eu fico assim, irmãs, estarrecida, perplexa, como é que uma pessoa vai discutir. Irmãs, não consigo entender e compreender isso, né? Eu entendo e compreendo que cada um deve colocar o seu posicionamento de uma forma respeitosa, irmãs. Agora, bater boca, irmãs, normalmente são situações de pessoas que não têm argumento. Quem não tem argumento grita, menospreza, diminui o outro. Então, quem não tem a argumentação, a base, não, é isso, 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 por causa disso, 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 porque eu acredito assim, assim, assim. Mas às vezes as coisas são tão simples, né? E ali a pessoa vai falar, aí o outro já atropela, já entra. É assim que surgem as confusões. Mas a Bíblia vai dizer para não responder ao tolo. Às vezes a melhor coisa, porque tem pessoas que não têm condições, né? Jesus ali frente a Herodes, ele se calou. Não tem condições, irmãs, não tem condições. Mas voltando aqui, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, nem cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Não difamem, ficar difamando. Você não vê ali, né, Samuel difamando Eli, os filhos de Eli, não.
ele estava lá cuidando da casa do Senhor. Oi, irmã Raquel, o que Samuel fazia lá? Mãe, Samuel crescendo na casa do Senhor, ele varria, ele limpava a janela, ele zelava pelo templo, né? Desde criancinha, ele estava ali cuidando mesmo do templo, né? Lá da igreja, do templo em Siló. Então, outra coisa aqui que ele fala, não difamem a ninguém. Olha o 3. Pois nós também outrora éramos nécios. O que é nécios? Tolos, presunçosos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O ódio, né? Às vezes a pessoa não gosta de você porque não gosta, você não fez nada. Mas não simpatizou, você não criou caso, você não... Às vezes também tem um pré-julgamento, tem isso também. Mas vamos aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. O que é esse lavar e regenerador do Espírito? Quanto mais você lê a palavra, medita nas Escrituras, ouve a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas você vai sendo lavado o teu espírito interior. E ele fala que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós somos justificados, né, mediante a fé em Jesus Cristo, através da graça de Deus, nos tornemos seus herdeiros, segundo a sua esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, olha só, hein? Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes, proveitosas aos homens, ou seja, fala aqui de boas obras. Evita discussões insensatas, irmãs. São discussões insensatas. Conforme eu falei aqui, por exemplo, tem lá um grupo de mulheres. A líder colocou ali um uniforme. Todos concordaram, mas tem um ali que quer discutir, que quer contender, que quer isso, que quer aquilo. Mas a palavra do Senhor está falando, evita discussões insensatas. Está falando discussões que, irmãs, não levam a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, irmãs. Não leva a lugar nenhum. Discussões. Porque você fez, porque eu fiz assim, porque você... Não, irmãs, isso não leva. Perda de tempo, estresse. Deus não está nisso, porque Deus não é Deus de confusão, como está lá em Coríntios. Deus não está nisso. Aquela discussão, aquele bate-boca, aquele negócio. Mães, isso aí é obra da carne. A Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus não convém contender. Obra da carne. Evita discussões insensatas. Quando é algo sensato, mas aí também é necessário ter um amadurecimento em Deus para conversar e dialogar. Sem interrupções, no respeito, né? Fala aqui, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Irmãs, debates, conversas da palavra do Senhor.
fica aquela discussão. Ah, porque Paulo era cego. Não, porque Paulo não era cego. Ah, porque Paulo casou. Ah, porque Paulo não casou. Ah, porque é pré-tribulacionista. Ah, porque é meso. Não, é por causa disso. Mas, tá falando aqui, ó. Coisa que não leva a lugar nenhum. Tá escrito aqui, ó. Ó, contendas. Irmãs, isso gera uma contenda. E debate sobre a lei. Ah, porque, mães, fica aquela discussão, aquele... Quando dá para conversar, mas tem situação que não dá nem para conversar, irmãs. Tá, você apoia o candidato X. Por quê? Não, eu apoio, irmã Raquel, por conta disso, disso, disso. Eu observei que nos critérios ali do que essa pessoa defende, olha só, irmãs, a diferença. Tá, fulano, por que você votou e você apoia o candidato X? Ah, irmã Raquel, eu apoio por conta disso, disso, e você ouve, né? Por quê? Não, por conta disso, 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 disso. Eu apoio por causa disso, 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 porque eu observo que ele faz isso, ou ela faz isso e tal, 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 tal. Então, assim, na minha visão, eu apoio X candidato por conta disso, irmã Raquel. E ali, irmã, isso aconteceu um tempo atrás. Eu fiquei olhando para a pessoa, eu falei, nossa, diferente a maneira que a pessoa vê, né? E, irmãs, isso é até algo benéfico, porque você aprende a mentalidade, a perspectiva na visão do outro, irmãs. Mas o que gera as contendas e os falatórios, as discussões que não levam a nada, porque o outro ali às vezes está falando, está defendendo a sua ideia, aí o outro mal educado, que não tem domínio próprio, que não tem nada, já corta o pensamento do outro. Olha só, irmãos, já corta o pensamento do outro. Aí acontecem os atropelos. Irmãs, coisas até da Bíblia. Tá falando aqui para evitar assuntos, né? E ficar debatendo a Bíblia. Não, porque não sei o quê, porque... Irmãs, coisa aqui que não leva para lugar nenhum. Tá falando aqui. Tá falando aqui. Eu citei assim, né, o exemplo do candidato, porque isso, uns anos atrás eu passei por isso, né? Eu apoiei um determinado candidato, né, X, e uma amiga muito próxima, eu conversando com ela e eu descobri que ela apoiava o candidato Z. Eu falei, nossa, mas por que, amada? Por que você... Ela, irmã Raquel, por causa disso, 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 eu creio isso, isso. Ah, tá. Eu fiquei assim, né? Aí eu vi, realmente, dentro da sua visão, mas eu tive até que concordar com ela. Realmente, fulana, olha só, irmãs, nós aprendemos muito com o outro. E ali eu deixei ela falar. Isso também, irmãs, tem muito a ver com o ego, viu, irmãs? O ego. Que o ego que quer fazer com que você se impõe, que você tenha razão, que você debata. Isso tem muito a ver com o ego, uma atitude interna. E ali, depois, até no final, eu ouvindo ali a argumentação dela, né? Mas educadamente, não abalou a amizade, até assim, fortaleceu o vínculo e eu falei, nossa, mas é diferente, eu até concordei com ela. Fulana, sabe que no quesito aí que você tá falando desse candidato, sabe que você tem razão? Ela irmã Raquel. Aí eu fiquei assim, né? Já fiquei um pouco na balança. Então, irmãs, ele tá falando aqui, mas isso aí é um ponto que eu conheci a pessoa e a pessoa, assim, extremamente educada. Mas, irmãs, tem pessoas que não dá nem para conversar, irmãs. Não tem condições, não tem condições. É igual times de futebol. Irmãs, tem gente que não tem condição. E ele tá falando aqui, ó, debates acerca da lei. Não tem utilidade, não tem utilidade nenhuma. Vai ficar naquele negócio ali, ó, não vai chegar a conclusão nenhuma, nada. Evita o homem faccioso.
Olha o que a palavra está falando, evita esse tipo de gente. Tipo de gente que não tem condições, não tem condições. Não tem condições, irmãs, não sabe, não tem condições. A palavra está falando aqui, discute, não, evita. Se você vê que a pessoa tem uma postura radical, se você vê que a pessoa é uma pessoa com uma mentalidade, aquela coisa ali tolhida, que é só aquilo. Mas nós não podemos, irmãs. Nós não podemos. Evita o homem faccioso, que fica com facção. Aí monta grupos e fica naquele negócio do grupo e fica naquela fermentação dos fariseus. Foge disso. Foge de gente assim. Foge de situações dessa natureza. Você que é uma mulher de Deus que está aqui no canal, foge disso. Evita falatórios profanos. Você vê que a pessoa tem língua solta, né? Fala assim, tem problemas com maledicência. Tem problemas com a língua, com maledicência. Fala de A, fala de B, fala de C. Você conversando com a pessoa faz comentário de A, de B e de C. Já fica pé atrás e já se afasta. Se afasta, porque você vai ser a próxima vítima. Ó, evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Fulano, isso não tá certo não. Olha, mas às vezes tem casos que a pessoa não vale nem a pena admoestar, porque a pessoa ainda vai ficar com raiva de você, não tem espírito humilde. Quer arrumar contenda e confusão? Repreende o tolo. Provérbios está cheio de lições assim. Cheio de lições assim. Pois sabes que tal pessoa está pervertida, mas viu que nem fica perto. Nem fica perto. Em nome de Jesus, você vê que a pessoa fala coisas que, às vezes até para manter uma discrição, a pessoa abre aquilo para terceiros, mas foge da aparência do mal, pois sabes que tal pessoa pervertida e vive pecando por si mesma já está condenada. Diz algo íntimo, uma descrição. Tu olha a pessoa, foge disso, foge disso, foge, isso é carnalidade, está falando aqui. Aí aqui ele vai, vou concluir aqui, né? Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, são pessoas, né? Apresenta-te a via até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Ele estava ali, ó, tem atenção e cuidado com essas pessoas. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Deus abençoe sua vida. A paz.